Olá! O propósito desse vídeo é a gente refletir sobre as problemáticas que envolvem a categorização das deficiências. Nós vamos iniciar com esse seguinte questionamento: preciso conhecer cada deficiência para saber como lidar com o aluno na sala de aula? E por muito tempo, e ainda nos dias atuais, acredita-se que para atuar em sala de aula que tem alunos matriculados do público-alvo da educação especial, o professor precisaria de especializações focadas em cada uma das deficiências. No entanto, a literatura da área vem mostrando que não é bem esse o caminho que a gente deve seguir quando a gente pensa em formação de professores. E aqui eu coloco 3 pontos para a gente refletir sobre essa problemática. O primeiro deles diz respeito que os métodos de ensino não são uniformemente eficazes para todos os alunos identificados com a mesma deficiência. Isso porque nós já vimos que 2 estudantes com a mesma deficiência podem e necessariamente vão interagir com o ambiente escolar de forma totalmente diferenciada. O segundo ponto é, por exemplo, saber que um aluno tem autismo não ajuda o professor a descobrir qual método de ensino usar, porque o planejamento que o professor realiza ele deve ser direcionado para o aluno e não para a sua deficiência ou para a condição específica que esse aluno vai apresentar. E o terceiro ponto é que muitas estratégias eficazes com o aluno com deficiência também podem ser eficazes para colegas sem deficiência. Muitas vezes os recursos que são realizados, as adaptações que são desenvolvidas ou produzidas para um aluno com deficiência específica também é atrativo para toda a sala de aula. Então são esses 3 pontos que a gente tem que levar em consideração para fugir dessa marcação, dessa rotulação específica das categorias de deficiência. E ainda nesse raciocínio, eu coloco essa ilustração para a gente refletir sobre essas problemáticas de categorização. Quando a gente pensa em focar em categorias específicas, é como se a gente estivesse colocando em caixinhas cada uma das deficiências. Então, a gente coloca numa mesma caixinha todos os alunos com altas habilidades por dotação, todos os alunos com uma deficiência visual, a deficiência intelectual, autismo, a surdez, deficiência física. E o que acontece? Isso é uma tentativa de uniformidade da deficiência. A gente sabe, como eu disse anteriormente, que um estudante com uma mesma deficiência vai se comportar de maneira diferente. Então, quando a gente categoriza, busca colocar em caixinhas cada uma dessas deficiências, a gente está considerando que todos com uma mesma deficiência vão interagir e demandar de recursos do mesmo jeito, né? E isso não é verdade quando a gente chega na sala de aula, quando a gente vê a realidade. Então, nesse raciocínio, das caixinhas, qualquer deficiência visual, por exemplo, passa a ser vista possuindo as mesmas necessidades e possibilidades. Só que isso a gente sabe que não é uma verdade. Esse raciocínio dá sustentação a uma equivocada padronização no atendimento a eles dispensado. É a partir daí que a gente acredita que há receitas pré-estabelecidas para cada uma das deficiências, que a gente sabe que na prática essas receitas não funcionam. No entanto, a gente sabe que as categorias de deficiência continuam sendo a principal forma de os alunos serem identificados, rotulados e qualificados para o serviço de educação especial. A gente sabe que em muitas escolas da educação básica, ainda os rótulos, o diagnóstico marcado pelas categorias de deficiência é o principal critério para se admitir aquele estudante para direcionar os serviços de educação especial. Até aí tudo bem, a gente não tem como fugir, dessa burocracia determinada pelo sistema. Mas essas categorias não oferecem precisão na orientação da tomada de decisão educacional. O que eu quero dizer é que tudo bem se as escolas padronizam as categorias de deficiência como forma de admitir esses estudantes. Mas quando a gente vai para a sala de aula, para a atuação pedagógica do professor, essas categorias não devem mais importar, porque como a gente disse anteriormente, não são as categorias de deficiência, não são as características específicas de deficiência que vão ditar as regras educacionais para esse estudante, tá? Então, essas categorias elas podem ser importantes para direcionar alguns serviços,
alguns recursos, isso é fato. No entanto, a prática do professor, elas pouco importam. Então, nessa linha de raciocínio, o que nós temos, né? Lá do primeiro slide que a gente fala essa preocupação exacerbada de formar o professor focado em cada uma das categorias, né? Quando a gente desenvolve esse pensamento, a gente tem que o professor ele não deve se preocupar em ter uma formação que o leve a conhecer todos os tipos e níveis de comprometimento da deficiência ou dos transtornos. E aqui nesse slide eu coloco justamente isso, né? Que a identificação de uma deficiência, a identificação de uma condição que esse estudante pode vir a apresentar, ela é importante para nos informar algumas necessidades desse estudante. Necessidades de serviços, necessidade de recursos, necessidade de profissionais que podem vir apoiar o serviço do professor. No entanto, né, ele não pode demarcar dentro da sala de aula. E aí que a gente entra na discussão dos rótulos. A gente tem que ter muito cuidado nesse limiar que existe entre a identificação para direcionar para serviços e essa identificação para marcar como um rótulo. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque o rótulo ele vem carregado de expectativas de como as pessoas devem ou não se comportar e agir diante desse estudante com deficiência. E estamos falando de seres humanos, estamos falando de indivíduos com suas particularidades e essas expectativas geralmente elas não são alcançadas. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com esses rótulos e não demarcar os nossos estudantes na sala de aula. Limitar-se às categorias de deficiência centraliza a deficiência como uma característica pertencente apenas a um determinado indivíduo. E nesse ponto, ele contraria o modelo social da deficiência, né, que nós já discutimos, porque marcar a partir das categorias determina que apenas o indivíduo, né, que aquela característica vem adiante do indivíduo. E por falar em modelos de deficiência, nós falamos tanto em modelos de deficiência, mas e na prática, né? O modo como eu enxergo a deficiência, a compreensão que eu tenho de uma deficiência, ela pode impactar ou influenciar a escolarização desse estudante? E para a gente pensar sobre isso, eu coloco um caso fictício para a gente refletir. Vamos pensar que a gente tem um estudante que foi matriculado na nossa escola e ele possui uma deficiência, e junto com ele vem o planejamento educacional individualizado dele, o PEI ou o PDI, como a gente também conhece. Então esse aluno traz, junto com esse planejamento dele, todo o seu histórico, né, tudo que foi construído durante o seu percurso escolar. Aí diante disso a gente tem duas situações, dois profissionais que ele vai atuar, que ele vai ter acesso. A professora ou professor A e o professor ou professora B. A professora A lê o PEI do aluno e pensa quão bem o aluno vai se encaixar na minha sala de aula. Ela documenta cuidadosamente os comportamentos que dão suporte à sua crença de que um ambiente mais restritivo seja assegurado. Apresenta a documentação à equipe de educação especial, expressando a preocupação com o fato de não ser qualificada para ensinar esse aluno. Agora a gente tem a professora ou professor B, que lê o PEI e pensa nas necessidades do estudante para se sair bem-sucedido em sua sala de aula. Apoia de modo proativo a transição, né, a chegada, a matrícula desse estudante. Observa e ouve cuidadosamente o estudante e se concentra no desenvolvimento de estratégias que irão apoiar a sua permanência na classe. Mantém contato regular com os pais e consulta a equipe de educação especial. Vamos pensar sobre essas duas situações. O que vocês conseguem perceber, distinguir da atuação, né, das atitudes de cada um desses dois profissionais? Né? O que nós temos? Que a professora A ou o professor B ele gasta uma energia danada para se munir de argumentos de que esse aluno não cabe na sua sala de aula, né? Ou seja, ela não entende que a sua sala de aula, né, a sua prática precisa ser ajustada para que esse aluno seja bem recebido. Então a gente percebe que é uma professora com atitudes, né, muito voltada para essa concepção do modelo médico, né? Ela não entende que o seu ambiente precisa ser ajustado. Agora a professora B, percebam que ela já
entende que ela precisa mudar sua sala de aula, sua prática, para que esse aluno seja bem recebido. Então, é uma professora com atitudes mais voltadas para uma compreensão social da deficiência. Nas duas situações, a gente tem o mesmo estudante, né? Não muda o estudante, o que muda é a conceitualização desse aluno dependendo de quem está observando, professor A ou professor B. Né? Então, respondendo àquela questão do slide anterior, como um professor define o estudante, né, ou compreende uma deficiência, tem tudo a ver com o resultado educacional desse estudante. Então, sim, importa e muito o modo como o professor entende e compreende a deficiência. Aqui eu coloco 3 casos para ajudar a gente a pensar também um pouco como as atitudes do professor, né, são importantes na sala de aula, como o planejamento é importante quando a gente pensa na inclusão escolar. Então, o primeiro caso, né, são casos que são retirados de artigo científico, então são casos reais, tá? Aqui os nomes dos alunos são todos fictícios para manter o anonimato. Então, o primeiro caso, a sala estava dividida em grupos para a confecção de cartazes para a feira de cultura que iria acontecer na escola na outra semana. Rodrigo, aluno com 10 anos, possuía cegueira e estava matriculado no 5º ano. Ele participa de um dos grupos dando sugestões para confeccionar o cartaz, sugerindo para o resto do grupo quem poderia escrever. Então, vão pensando aí nesses casos. O 2, né, diz que, infelizmente, não percebi nenhuma ajuda ou uma atividade diferenciada para S, para se referir ao estudante, né, tá? Para manter o anonimato. Aluno com 11 anos, diagnosticado com deficiência intelectual, matriculado no 2º ano. A professora dizia que tinha que tratar ele como os demais, para que ele não se sentisse discriminado. Essa foi a explicação dada por ela, por não oferecer ajuda. Mais uma situação que a gente tem para refletir. O terceiro e último caso diz que a professora havia trazido algumas folhas de seda para que as crianças desenhassem mapas para posteriormente pintá-los e serem colados em seu caderno. Para Rodrigo, aluno com 10 anos, cego, matriculado no 5º ano, não havia preparado nada. Ele não poderia realizar essa atividade que exige o máximo da visão, ora ele era cego. Durante a realização das atividades pelos outros alunos, a professora improvisa e sai, no horário da aula, para tentar tirar cópias dos mapas, para que fosse colocado um barbante em torno deles. A professora ausentou-se da sala de aula por cerca de 1h30 e voltou com os mapas e o barbante. Nesse espaço de tempo, Rodrigo ficou sem nenhuma atividade. No retorno da professora, outra dificuldade surge, pois o barbante que ela trouxe era muito grosso, o que impedia que contornássemos o mapa e suas divisões com o material disponível. Por fim, sem conseguirmos fazer com que ele sentisse o mapa e sem a descrição oral fosse feita, ele ficou sem participar da aula de geografia. Então, são 3 relatos, 3 casos que a gente pode refletir, pensar sobre a atuação, né? Sobre a visão dos professores, como o planejamento pode interferir, certo? E como as atitudes também interferem na sala de aula. No primeiro caso, a gente tem, né, que o aluno, a sua maneira, ele conseguiu participar da atividade proposta pela professora, né? Então, houve participação geral dos alunos, inclusive do estudante com deficiência, independente das suas características, tá? No caso 2, a gente tem uma compreensão muito equivocada, né? Não é porque a gente entende que todos têm direitos iguais, né, que todos devem ser matriculados e participar das aulas como iguais, a gente não pode também desconsiderar as condições particulares de deficiência, né? Então, era um aluno que ele demandava alguma adaptação específica. E esse discurso da professora que não iria promover nenhuma atividade específica, nenhuma adaptação específica para não classificá-lo como diferente, não excluí-lo, é uma compreensão equivocada. É claro que a gente não tem que excluir, mas não excluir é oferecer oportunidades iguais de acesso. No caso deste aluno, ele demandava recursos especializados para poder participar como os demais alunos. Ela não precisava mudar o currículo, ela não precisava modificar a atividade, né?
não precisava reduzir essa atividade, mas ela precisava oferecer acessibilidade para esse aluno. Então, foi uma atitude que torna invisível a particularidade do aluno. Isso não pode acontecer. E no terceiro caso, né, a gente chama atenção a importância que tem do planejamento. Era uma turma que a professora já sabia que havia um estudante cego, né, e ela tinha proposto uma atividade com mapas, que era totalmente visual, então ela já deveria ir para a sala de aula pensando, né, com um planejamento pronto para atender esse aluno cego, ou contar com o apoio de algum professor especializado para ajudá-la, né, nesse ponto. Então a gente chega ao fim desse vídeo, né, dessa reflexão, e dois pontos principais a gente marca, né, que são os pontos principais dessa discussão desse vídeo. O modo como o professor compreende as deficiências influencia nas suas ações, certo? Então esse é um ponto importante para a gente pensar essa videoaula, tá? Então, a compreensão que a gente tem da deficiência, o modo como a gente enxerga este estudante, que é do público-alvo da educação especial, influencia diretamente as nossas práticas, tá? Então, é muito importante a gente sempre pensar em ter uma compreensão mais alinhada ao modelo social da deficiência. E o outro ponto que fica forte dessa nossa discussão desse vídeo, que as particularidades advindas das deficiências podem orientar alguma ação, recursos, acessibilidade, mas não pode delimitar o aluno. É aquela discussão que a gente fez, né? É importante ter a identificação desse estudante para direcionar para serviços específicos, recursos, profissionais, mas essa identificação não pode virar uma delimitação, uma nivelação do estudante a partir da sua deficiência, porque isso os priva de ter total acesso ao currículo escolar e às atividades da sala de aula. Bom, era isso hoje desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais!